Mano, esse episódio me surpreendeu demais, a gente teve muitas informações relevantes e respostas importantes que o mangá não nos entregou. Então temos muita coisa pra discutir nesse vídeo, e se tá chegando agora, já se inscreva no canal, deixa o like e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E antes de começar, só avisando que eu vou deixar uma gameplay passando aí de fundo com algumas imagens do episódio enquanto eu converso com vocês sobre o EP. Enfim, começando a falar do episódio, basicamente a gente já sabia que ele iria amarrar as pontas soltas que ficaram principalmente após a derrota do Whisky. E como novos episódios originais estão vindo aí, eles precisavam encontrar uma maneira aí de dar um nó em algumas situações pendentes. E cara, sinceramente o que mais me surpreendeu nesse EP foi a coragem do anime para alterar e ajustar alguns pontos muito importantes, pontos ligados diretamente ao plot principal da história, como karma, otificação, pílulas e diversas outras coisas, mas vamos com calma pegando ponta a ponta ali do que aconteceu. Então, no início do episódio a gente já tem a esperada reunião entre os 5 Kages, mas como de costume, ela tem uma diferença enorme com relação ao mangá, mas basicamente eles estão conversando sobre a atual situação das coisas e obviamente o Code vira o assunto principal da conversa. É mencionado aqueles portais de transferências para a base da Cara e é dito que existiam pelo menos 12 desses locais, além do encontrado lá nas ruínas do complexo do Boro. Uma informação que a gente não possuía, mas o que chama a atenção aqui é que eles deixam muito mais evidente que no mangá que de fato foi o Code o responsável, muito provavelmente, por destruir esses locais para ganhar tempo, o que faz total sentido, principalmente no contexto do anime, visto que o Code ele não irá agir imediatamente. Então esse é um ponto muito interessante. E aí conversa vai, conversa vem, e basicamente eles vão discutindo ali alguns pontos que não são novidades, mas a famosa pergunta do Gaara no mangá, que chamou muita atenção na época pela resposta do Naruto, ela aqui não é reduzida a apenas uma pergunta, já que isso se estende e até quando o próprio Naruto responde, o Gaara insiste, afirmando que o Naruto não entendeu e querendo saber se ele estaria preparado para lidar com o Boruto caso Momoshiki tomasse seu corpo. A Kurotsushi até chama a atenção do Gaara, mas basicamente ele queria saber se o Naruto estaria preparado para lidar com a situação de todas as maneiras possíveis, nem que isso significasse matar o Boruto antes mesmo dele se tornar o Momoshiki. Claro que levando em conta o foco do episódio, essa insistência do Gaara em querer uma resposta e o tom mais pesado faz todo sentido, pois no próprio EP a gente vê o Naruto tentando encontrar uma solução para essa questão, que nem ele possui, o que faz uma ligação com o seu eu do passado, que nunca desiste e jamais se rende diante de nada, mas o que ele fará diante de uma situação que apenas força de vontade não funcionará. Até mesmo na conversa um pouco exaltada que o Naruto teve logo depois com o Sasuke na parte final, o Uchiha dá a entender isso, pois conhece como ninguém o Naruto. Conversa essa entre os dois que, na moral, mano, se destaca muito a amizade deles e o nível de proximidade. Mas, seguindo aqui, a gente tem uma das revelações mais importantes do episódio, que é quando o Katasuki diz que o Boruto provavelmente só teria mais 6 meses de vida e, no pior das hipóteses, 2 semanas. E cara, eu confesso que eu fiquei surpreso, pois é uma afirmação muito importante. Se a gente tentasse colocar ela no mangá, provavelmente o Boruto não passaria nem de um possível time skip, considerando, é claro, que ele irá chegar em breve, caso esse atual arco seja de fato o último. Então a situação era realmente séria. Só que isso tudo será contornado porque as famosas pílulas do amado vão interromper completamente a extração do karma do Boruto, como revelado no final do EP. Pílulas essas que foram introduzidas de uma maneira muito mais coerente, pois primeiro, toda a explicação do Amado de que essas tais pílulas foram desenvolvidas para enfraquecer o Byakugan do Jigen sempre foi muito vaga. Então aqui a gente vê que ela tinha várias funções, uma delas atrasar a otificação do karma do Kawaki, o que responde à grande pergunta que a gente tinha com relação ao próprio Kawaki, afinal, se o Boruto que recebeu o karma já nessa idade está quase um Otsutsuki completo, como o Kawaki, que possui o karma desde criança, demorou tanto tempo para chegar nesse nível de extração. Então nos é explicado que o próprio Amado dava essas pílulas aos poucos para o Kawaki, justamente para atrasar esse processo, explicando por que o Kawaki demorou muito mais tempo que o Boruto para ter o seu karma extraído
e fazendo total sentido com o que a gente tem de concreto sobre os planos do Amado, já que ele mostra uma grande preocupação com o Kawaki, como por exemplo quando ele chegou da batalha contra o Ishiki, ou então indo mais longe lá no episódio 188 do anime, quando o Amado literalmente vibra ao ver o Kawaki ainda criança usando o Karma. Ou seja, mano, isso dá ainda mais ênfase de que o Amado quer o Kawaki, e se o Ishiki tomasse seu corpo, ele não conseguiria mais o que deseja e que o Kawaki é peça-chave. Então mais um ponto pra gente levar em consideração a partir de hoje quando discutirmos sobre o Amado. Detalhe que, ao invés do Naruto ir até o Amado e receber as pílulas, aqui o próprio Amado fica sabendo do ocorrido e vai até o Naruto, que estava tendo um momento muito sincero e bonito com seu filho, mostrando o quanto a relação dos dois evoluiu. Mas de fato o que mais chama a atenção nesse episódio foi a revelação de que o Boruto só teria 6 meses ou 2 semanas de vida, e que as pílulas do Amado interromperam a otificação. Então, vou dar a minha opinião sobre isso. Com relação às pílulas, pra mim isso não é algo totalmente inesperado. A gente sabia que algum fator novo deveria ser introduzido na história para atrasar esse processo de otificação do Boruto, já que a extração do Karma já estava em 80% e se continuasse desse jeito, o Boruto sequer continuaria vivo. Então, era de se esperar que algo como essas pílulas fossem introduzidas, como de fato foi no mangá, e que tivessem algum efeito. A única diferença é que no mangá a gente não faz ideia se elas funcionaram ou não, pois nunca mais alguma novidade com relação a ela surgiu e o próprio Boruto revelou a quantidade de pílulas que tomava, mas que não sentia nenhum efeito. Mas aí entra a grande questão. Como não foi revelado no anime os efeitos colaterais das pílulas, que no mangá era possível morte e perda da acuidade visual, será que simplesmente o Boruto vai apenas tomar essas pílulas de boa e não vai correr mais perigo? Eu não diria isso. Apesar dos efeitos colaterais não terem sido revelados, eles foram citados pelo Amado, que disse que não poderiam ignorar os efeitos colaterais. No entanto, ele não os especificou, o que talvez faça até mais sentido, pois o próprio medicamento é algo questionável, e estamos falando de Karma, Clã Otsutsuki, coisas que são extremamente difíceis de prever. Então, ainda continuo com a mesma opinião de que essas pílulas são apenas um recurso temporário. Além do mais, o próprio Amado diz que no caso do Boruto seria diferente, e ele até cita que o Boruto herdou o potencial do Byakugan, ou seja, isso pode significar que o Amado pode já desconfiar de quais são os possíveis efeitos colaterais e que pelas condições do Boruto e o que ele herdou é ainda mais difícil de prever o que vai rolar. Provavelmente o efeito colateral será o despertar do Jogan. Eu já fiz um vídeo comentando só sobre esse assunto, mas nesse episódio isso só ficou ainda mais claro pra mim. Amado notar e comentar sobre o Boruto ter herdado o potencial do Byakugan não é coincidência, possivelmente ele já espera que algo aconteça, ou mesmo que ele não espere nada e ainda tenha dúvidas, eu acho que já é uma pista do que está por vir. E com o Jogan despertado, eu sinceramente acho que terá algum preço a se pagar. Será diferente de todas as vezes que já vimos esse olho, pois pensem comigo, não seria interessante para a narrativa o Boruto tomar essas pílulas, a extração ser interrompida e nada acontecer de negativo, concordam? Pois nesse cenário não teria qualquer conflito, e seria uma solução simples para lidar com essa questão do karma, ou seja, terá um preço essas pílulas, e como já foi dito que terá efeitos colaterais, provavelmente não será a morte, pois o Boruto não vai morrer agora, logo, qual seria o efeito colateral que teria algum tipo de impacto? Ao meu ver, o Jogan, ainda mais quando levamos em consideração o que está rolando agora no mangá e essa recente habilidade do Boruto, mas mesmo que o Jogan seja ativado novamente no anime, eu acho que dessa vez ele terá um impacto diferente de todas as outras vezes. Sinceramente, eu acho que será um poder que o próprio Boruto não poderá usar frequentemente. Dessa forma, mesmo tomando as pílulas e interrompendo a extração, o Boruto poderia ficar mais suscetível a ativar esse doujutsu de forma regular, e que pode trazer um efeito negativo de brinde. Seria uma constante decisão que ele teria que tomar até aprender a controlar esse poder. Resumindo, ou ele deixa de tomar as pílulas e vê a extração do karma progredir, ou ele toma e precisa lidar com um efeito colateral, que pode ser ainda pior.
fazendo com que o Boruto, em algum momento, busque por uma solução definitiva. Esse episódio trabalhou bastante esse fator do emocional dos personagens e as suas questões internas. O Naruto tendo dúvidas sobre como deveria agir, como pai, como Hokage, passando por uma crise de ansiedade, Boruto tendo que aceitar a sua atual situação. Realmente um episódio de alto nível, um conteúdo muito rico. Esse é o tipo de episódio que eu mais gosto. Mais pra frente eu vou voltar a discutir sobre alguns temas, pegando alguns pontos desse EP como base para fazer teoria, fazer vídeos opinativos, mais completos, enfim. Lembrando que na prévia do próximo episódio tivemos a confirmação de que a Floresta da Morte voltou e eu pretendo fazer mais vídeos sobre esse Exame Chunin também. Temos o lançamento do capítulo 63 do mangá essa semana, o que significa que teremos muito conteúdo aqui no canal. Eu tô pensando em lançar mais vídeos não só relacionados ao mangá essa semana, então fiquem de olho porque muita coisa legal tá vindo aí. E claro, quando começarem a sair os spoilers, eu vou começar a trazer aqui pra vocês, como de costume. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tá chegando agora, se inscreva, deixa o like, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo todo. Vou ficando por aqui e até a próxima.